partir desse vídeo, a gente vai abordar aí os aspectos da história social de Goiás, né? São 5 blocos e a gente vai iniciar com o povoamento branco em Goiás. Então, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Antes da gente iniciar, nós temos uma questão, gostaria de compartilhar com vocês para a gente fazer a introdução, mostrar a importância da miscigenação em Goiás na formação da nossa cultura. Tá? Povoamento branco em Goiás, vamos acompanhar aqui, o povoamento branco em Goiás, os grupos indígenas, né? Pode vir aborígenes, pode vir silvícolas, né? A escravidão e a cultura negra, os movimentos sociais do campo e a cultura popular são os temas que nós vamos começar a abordar a partir de agora. Nessa videoaula específica, nós vamos abordar aí o povoamento branco e entrelaçando as 3 etnias, né? Indígena, negra e branca. Essa questão caiu em 2018 no concurso da CNA, quem organizou foi a Universidade Federal. Observe as imagens. Monumento à Goiânia, retratado nas fotos aqui do lado, né? É uma escultura de bronze e granito esculpida por Neuza Moraes em 1967. Localizado no centro da Praça Cívica, né? Dr. Pedro Ludovico Teixeira, o monumento é uma homenagem aos grupos étnicos que deram origem ao povo goiano. Basicamente, essa é a resposta, tá ok? Imigrantes que trabalharam na construção da capital? Não. Escravos africanos? Bandeirantes que ajudaram a desbravar o centro-oeste brasileiro? Também não. Então, a letra A, esses são três, podemos dizer assim, etnias representadas por esses 3 indivíduos aqui da estátua, tá ok? Características da ocupação do território goiano. Durante a mineração, nós já colocamos aqui algumas vezes, né, todo esse processo de ocupação nosso, ele ocorreu de forma esparsa, irregular e sem planejamento. Salvo Goiânia, salvo a cidade de Goiânia que foi planejada, todo o processo de ocupação nossa é fruto do ouro, das atividades agropastoris e de políticas agropastoris, da atividade da agropecuária e políticas de intervenção do Estado no nosso território. No século XVIII, século XIX, agropecuária, estrada de ferro e as intervenções estatais. Uma intervenção estatal, a tal da Marcha para o Oeste, é uma intervenção estatal. Outra intervenção estatal, divisão do estado do Tocantins, tá? Fora a construção das capitais aqui no Cerrado brasileiro. Dentro dessa ideia do povoamento branco, né, nós tivemos aí primeiro os bandeirantes. Esses bandeirantes vieram para cá, no primeiro momento, apenas numa perspectiva de prospecção. A bandeira que percorreu Goiás, principalmente aqui no século já 17, são bandeiras de prospecção, bandeiras para pesquisar se tinha ouro, prata, metais preciosos, né? Aqui veio realmente ficar estabelecendo o povoamento Bartolomeu Bueno da Silva. Pode vir na tua prova. Qual é a origem dos bandeirantes? É lá de São Paulo, né? Os paulistas, pode vir também os textos falando que são vicentinos. Então os vicentinos é porque eles eram de São Vicente, lá de São Paulo, tá? Goiás é filho do ouro, o marco 0 do povoamento é o Arraial da Barra. Nós já pontuamos isso em outros vídeos, estamos apenas revisando que o povoamento branco em Goiás se iniciou com Bartolomeu Bueno da Silva. A bandeira de Bartolomeu inicialmente contava com 500 homens, né? Além de cavalos, armas e 2 religiosos que vieram junto. Essa bandeira tem uma estrutura militar, né? É uma organização privada, teve que ter financiamento. João Leite da Silva, em provas de nível médio, geralmente pode perguntar quem foi o financiador da bandeira do Bartolomeu. É uma das características aí, o próprio genro dele financiou, né? Achou ouro aqui e instalou a Cruz do Anhanguera. Essa Cruz do Anhanguera aí, ela foi levada pela grande enchente do início dos anos 2000, né? Hoje tem uma cruz lá, uma cruz substituta à Cruz do Anhanguera. Início da colonização em Goiás, ali próximo à região da cidade de Goiás, na Serra Dourada. A bandeira que chegou em Goiás com 120 homens. Olha para você ver, 3 anos depois da sua saída de São Paulo, de 500, muitos desertores, muitos morreram na dificuldade daquela época, né?
O Bartolomeu é considerado o descobridor, o fundador de Goiás, né? Não porque o objetivo dessa ideia de fundador, descobridor, é porque foi o primeiro que tem a intenção de fixar aqui, de se fixar no território e fundando aí o povoamento branco dos brasileiros, né? Nós temos aí um povoamento, características do povoamento, voltando aqui, né? Essas características da sociedade mineradora, o povoamento foi rápido, instável, sem planejamento irregular, a sociedade violenta, dinâmica, comercial, uma mestiçagem entre negros e brancos muito forte, tá? A sociedade nessa época era formada por aventureiros, grande parte das pessoas que vinham para a região não tinham o objetivo de ficar, era enriquecer e ir embora, comerciantes inescrupulosos, contrabandistas, tropeiros, desde a época da mineração você vai ter, né? E alguns portugueses, poucos portugueses da região vindo da metrópole, porque quem administrava as minas eram os portugueses, né, que procuravam se enriquecer muito de forma fácil. Tanto é que muitos administradores de Goiás, né, foram condenados aí por contrabando e por tentar roubar aí a coroa, tá? A presença na época da mineração está aqui, ó, não só na época da mineração, mas também depois da época da pecuária, mas na época da mineração isso se sentia mais presente, o clima de banditismo, né? Porque nós não tínhamos força de repressão aqui. O Regimento dos Dragões, que representa aí a origem da PM goiana, desempenhava papel, né, de guarda patrimonial. Eles não tinham a preocupação em conter a violência da sociedade. A ideia era a segurança interna, vigilância das fronteiras, patrulhamento das regiões onde tinha diamantes, ali na região do Rio Claro, né, lá em Pilões, transporte do quinto e arrecadação de impostos. Então, não tinha a função que a PM tem hoje, a Força de Segurança tem hoje. A função lá mais era patrimonial. E Goiás, nessa época, era considerada terra de ninguém, na época da mineração, né? Nós vamos ter aí, no início do século XIX, aqui, ó, né, 1804, nós tivemos um censo onde praticamente os brancos, a população branca, é o tema dessa aula, 14% da população que habitava em Goiás é branco, podemos dizer assim, de famílias brancas. A maioria, nessa fase já está em crise da mineração, 1808, a maioria das famílias brancas que moravam aqui, e quando a mineração entra em crise, a maioria volta para o litoral, a maioria sai daqui. Então você vai ter uma presença muito forte, né, durante o século XIX, de mulatos, a mistura de homem branco com negro, de cafusos, a mistura de índio com negro, e os mamelucos, a mistura de homem branco com índio, né? E a população branca era praticamente mínima, tá? Com a mineração, diminuiu o número de escravos e aumentou o número de negros livres ou forros, alforriados, né? Então, à medida que a crise da mineração vai ampliando, você vai ter o número de negros livres. Tanto é que no século XIX, final do século XIX, basicamente a gente não tinha muitos escravos em Goiás. Quando nós tínhamos muito dinheiro, né, era comum você ter 200 escravos aí, um minerador rico. Na crise, a média dos mineradores era em torno de 12 escravos e a pobreza era geral no período da crise. Tá? O homem branco, mesmo nesse miserê da crise e da mineração, não movia uma palha, porque existia um preconceito contra o trabalho. Não era um preconceito com relação à cor da pele, era com relação ao trabalho. Tanto é que quando o homem branco encontrava um outro homem branco carregando um balde ou um peso qualquer, aí o outro falava assim, isso é serviço de preto, porque o trabalho pesado, né, é ligado ao preto. O homem branco não fazia esse tipo de coisa, mesmo na época da dureza, na época que a crise começou. Mesmo encontrava grande parte e vivia na vadiagem, né? Tinha o homem branco pobre, né? Mesmo na vadiagem encontrava aí condições para sobreviver. Os negros livres,
Os mulatos, eles só trabalhavam o necessário. Então, a presença da preguiça, indolência, são registrados pelos viajantes que vão percorrer Goiás aí no século XIX. Então, essa ideia de Goiânia preguiçoso, né, isso é muito da época do século XIX, aquela tragédia toda da crise, né, e que perdura muito aí até hoje. Muita gente fala que Goiânia é preguiçoso. Se você for nas regiões de São Paulo, né, a visão que os paulistas têm da gente é uma coisa muito interessante. De vez em quando eu faço algumas viagens para lá, conheço muita gente lá e tem a visão que nós aqui ainda tem essas características aí do século XIX, tá? Essa questão aqui de 2013, o concurso da PM, as Minas eram assim uma espécie de colônia dentro da colônia. Isso nos explica um pouco o desenvolvimento da lavoura e da pecuária aqui na região, né, durante os 50 primeiros anos. Pecuária e lavoura, a gente não tem muito essa característica aqui não, só subsistência. Todos os esforços de capital e mão de obra deveriam concentrar-se na mineração. Durante a mineração era proibido engenho, só para você ter uma ideia, aqui na região de Minas. Tal sistema não se devia exclusivamente aos desejos e à política dos dirigentes. Era também decorrente da mentalidade do povo. Então você vai ter aqui em Goiás o desenvolvimento de uma sociedade que não preza muito pelo trabalho da lavoura e da pecuária, não. O mineiro é a figura mais importante. Então, na sociedade goiana que se estabeleceu aqui, desenvolveu códigos sociais bastante peculiares durante o ciclo do ouro. A profissão de um indivíduo determinava seu prestígio, a partir das necessidades e prioridades específicas da época. De acordo com a mentalidade popular do século XVIII, que é o século do ouro, né? O desprezo, o vaqueiro era desprezado, pois tratava-se apenas de um transportador de riquezas produzidas. Vamos olhar. Letra B. O roceiro era considerado importante, pois era o único que produzia alimento para a região. Vamos ver a letra C. A profissão mais honrosa era considerada a profissão de mineiro era considerada a mais honrosa, tendo os mais altos status da sociedade na capitania. Essa é a mentalidade daquela época. Quem é o mineiro? É o homem branco, né? O mineiro que tinha condições de estruturar a jazida, o mineiro que tinha privilégios em obter a lavra. Então, o mineiro é a profissão mais honrosa. Não porque isso está vinculado à questão do trabalho. O roceiro, o vaqueiro, né, era desprezado, se tratava apenas de um transportador de riqueza dos outros. O vaqueiro era desprezado porque o vaqueiro nunca era o homem branco. O vaqueiro não era o tinha posse, geralmente era mestiço. Mesma coisa o roceiro. A atividade de coletor de impostos gozava de grande popularidade? Também não. A resposta dessa aqui é a letra C. O mineiro é que era o importante na sociedade mineradora. Os demais, praticamente, as pessoas não tinham, né, não eram valorizadas. Na sociedade do século XIX, você vai ter uma estruturação de uma elite social formada pelos grandes fazendeiros, altos funcionários, ricos comerciantes, né? Os homens livres, pequenos proprietários, pequenos comerciantes, vaqueiros, sapateiros, entre outros, né? E os pobres, homens pobres, a maioria da população, mulatos, negros, aventureiros. Aqui você vai ter homens brancos, aqui você vai ter homens brancos. Agora, a grande parte aqui é mestiça ou negra, né? A distância dos grandes centros, as condições precárias das vias e de comunicação e estrutura, para os viajantes contribuíram para um isolamento da sociedade. Goiás, século XIX, a palavra que resume é isolamento. Palavrinha, isolamento resume século XIX. E aí a sociedade aos poucos foi promovendo uma ruralização, era não urbana, não comercial, amonetária, praticamente não via dinheiro, né? E não dinâmica. É a sociedade do século XIX. No século XIX, essa mistura, principalmente essa mistura do homem branco com o índio, vai acontecer muito, menos com o negro, mas vai acontecer. E muitos que fugiram, se interiorizaram por aí, vai acontecer essa mistura aqui, ó. Né? Nós temos alguns casos de quilombos
com a presença de negros e também a presença de indígenas, surgindo aí o cafuzo, né? O mulato, mas no século XIX vai ter muito mameluco. E aí nós criamos uma cor, não é mulato, não é branco, não é negro, e aí em Goiás, principalmente em documentos oficiais, registro, né, de nascimento, antigamente colocava a cor. E aí nós inventamos uma cor para o mameluco aí, ó, é o pardo, né, cor parda, né. No meu registro de nascimento está lá, cor parda, tá? Então a miscigenação no século XIX se dá muito ao isolamento e ausência de mulheres brancas na região. A intensificação com o índio, né, porque vai ser usado na mão de obra, a miscigenação com o negro vai ser um pouco menor. Saint-Hilaire vem aqui na nossa região e vai destacar a grande quantidade de índios, principalmente na região norte, né? E o isolamento e empobrecimento cultural. O que vai acontecer com a sociedade do século XIX? Nós vamos ficar à margem da civilização, porque os hábitos simples de civilização, como comer com talher, isso não vai existir no século XIX. Grande parte da população vai comer com a mão. Lembro muito da minha avó. Minha avó comia com a mão, fruto do aprendizado que ela teve nessa época. Então você vai ter no século XIX uma sociedade de mestiços, nós já abordamos isso aqui em outros vídeos, né? Sociedade patriarcal, filhos fora do casamento, não ocorreu no século XIX imigração europeia. A educação praticamente estado embrionário, casamentos arranjados, o mito do doutor, né? Cria-se no século XIX o mundo sertanejo, a cultura caipira, um sincretismo religioso muito grande, o tal do cristianismo passa a sofrer influências, né, do indígena, passa a sofrer influência do negro, né? A presença de novas figuras sociais como arrendatário, peão de trecho e outros. Tá? Século XIX, questão caiu na CELG, organizadora UFG. Século XIX verificou um substancial e progressivo aumento da densidade populacional. Aumentou a população, sim. A partir de quando? A partir da segunda metade do século XIX. No início, quem pôde ir embora foi embora. Na segunda metade do século XIX, graças a quê? Graças ao estabelecimento da pecuária. Graças ao estabelecimento da pecuária, né, aumentou aí muito a população em Goiás, a migração principalmente de brancos. Vários fatores contribuíram para a ocorrência desse fenômeno, do adensamento populacional. Evolução acelerada das atividades agrícolas e industriais, século XIX, esquece indústria. Indústria em Goiás é a partir de 1970, tá? Surtos de movimentos de imigração europeia, século XIX nós não tivemos migração europeia. Crescimento demográfico das populações indígenas, nós tivemos, foi o aumento do conflito e muitas populações indígenas no século XIX, devido à expansão da pecuária, praticamente foram dizimadas, né? Principalmente na região norte de Goiás. Altas taxas de natalidade em estratos sociais, né? Em todos os estratos sociais. Uma característica interessante é o seguinte, altas taxas de natalidade, isso é importante. Porque você vai ter as pessoas mais pobres que vão ter filhos a rodo, né? Igual a gente colocou, 10, 11, 12 filhos. Então, as altas taxas de natalidades eram frequentes, porém não em todos os estratos sociais, né? Porque as famílias brancas geralmente tinham menos filhos, tá? As famílias ricas tinham oficiais, menos filhos oficiais. E a outra coisa, nós vamos ter também altas taxas de mortalidade, tá? Então esse densamento populacional se deve muito a correntes migratórias oriundas de outros estados. São criadores de gado que vão vir para cá, mineiros, paulistas na região sul e mais na região norte, nordeste, você vai ver o pessoal da Bahia, do Piauí e do Maranhão. Então a resposta aqui é a letra E. Tá? No início do século começa no Brasil uma política eugenista, uma política para clarear a população, né? Mas aí nós tivemos aí no início do século XX, né, um grupo
Os imigrantes que vieram para Goiás, fugidos da Primeira Guerra, italianos, japoneses, vão mexer com a agricultura na região de Anápolis, né? Os comerciantes, os caixeiros viajantes, toda novelinha da Globo você vai ver um caixeiro viajante. Nós chamamos nas novelinhas da Globo esse pessoal aqui de turcos, né? Na verdade não eram turcos esses caixeiros viajantes, esses comerciantes, eles eram sírio-libaneses. Também se estabeleceram na região de Anápolis. Os portugueses, né? Se você é daqui de Goiânia, conhece Goiânia, você sabe que tem uma Avenida Portugal, próxima onde faz ali a Feira da Lua, né? A Feira do Sol, bastante famosa aqui em Goiânia. Naquela região, você tinha ali a colônia agrícola, uma colônia agrícola de portugueses, um grupo de portugueses que estabeleceram ali na região da Fazenda Capim Curva. Os alemães, ali próximo à cidade de Goiás, praticamente fracassou com a colônia agrícola de Uvaí e os alemães se esparramaram por Goiás. E os poloneses na região de Itaberaí. Esse pessoal não eram agricultores, eles vieram para cá com a pecha de agricultores, né? E praticamente ajudaram o desenvolvimento de Goiás no início do século passado, trazendo ideias, produtos, né, e serviços novos. Nos anos 40 e 50, toda vez que fala de ocupação em Goiás, é um Mato Grosso goiano. E aí nós tivemos uma onda muito grande de pessoas do litoral brasileiro, né, naquela política de marcha para o oeste, de ocupar o centro do país, é uma política de interiorização, né? Além da construção de Goiânia nessa época, desbravamento do Mato Grosso goiano. Então, 3 ações vão trazer muita gente branca para a nossa região. Goiás, até então, é uma região de mestiços, século XIX. Né? Aí, no início do século XX, começa a clarear a população. Goiás é região mineradora. Se você for em região mineradora, vou dar um exemplo, Ouro Preto, Cuiabá, os nativos, eles são negros. Se você vir em Goiás, hoje não mais, porque nos anos 20, 30, 40, tem uma onda migratória de pessoas brancas muito grande para essa região aqui do Mato Grosso goiano. E também, aqui nos anos 40, 50, esse grande impulso que teve, nós tivemos a construção de Brasília nos anos 50. Tá? Lembrando a vocês que quem vai construir Goiânia ali nos anos 30 não são goianos. O goiano continua na roça. O goiano vai sair da roça nos anos 70, modernização de Goiás. Quem vai construir Goiânia são os mesmos que vão construir Brasília. É o pessoal que vem aqui da Bahia. Basicamente, grande parte dos construtores de Goiânia foram os baianos. Grande parte dos construtores de Brasília foram os nordestinos também, né? Nos anos 70, 1970, uma série de branquelos, né, sobe o território brasileiro e vai chegar aqui na região do Mato Grosso do Sul, sudoeste goiano, que são os gaúchos e os paranaenses. Quem é que vai desenvolver a soja em Goiás? Quem é que vai ocupar aqui os anos 70? É o pessoal, os branquelos do sul, né, do Rio Grande do Sul, os gaúchos e o paranaense, que vai contribuir ainda mais para o esbranquiçamento da sociedade goiana. Né? Lembrando a você que todo esse processo de esbranquiçamento, políticas eugenistas, não é só em Goiás, é um processo que foi desenvolvido, né, principalmente ali nos anos 30, 40 e 50, tá? Um processo de embranquecimento cultural. Tá ok? A gente fecha essa parte aqui, o povoamento branco em Goiás, e continuamos numa próxima aula.